Olá a todos, meu nome é Marco Aurélio Bortolin, eu sou professor de Direito Civil da disciplina Contratos 1 do curso de Direito da Universidade de Araraquara, Uniara. Hoje falaremos sobre cláusulas especiais da compra e venda. Estamos falando sobre esse contrato importantíssimo de direito privado, passamos por seus aspectos gerais, depois abordamos situações especiais dos contratantes que impactam na validade jurídica do negócio em determinadas circunstâncias, por conta da legitimação material e dos reflexos que a compra e venda pode gerar no futuro para familiares ou para o meio social. E neste vídeo falaremos sobre cláusulas especiais, conteúdos especiais que a compra e venda admite. São elementos de eficácia, são elementos que alteram a geração de efeitos habitualmente verificados para a compra e venda, aqueles que normalmente esperamos no resultado, na consequência do negócio jurídico de compra e venda. O tema é extremamente interessante, não o encerraremos aqui, nós em novo vídeo, em futuro vídeo, na semana que vem, falaremos ainda sobre algumas cláusulas especiais, para não ficar muito extenso este vídeo de hoje, e também falaremos sobre as modalidades da compra e venda ad corpus e ad mensura e as preferências legais que se aplicam à hipótese de compra e venda. Muito bem, então neste vídeo aqui falaremos apenas das cláusulas especiais de retrovenda, venda a contento, venda sujeita à prova e preempção. Pois bem, antes de propriamente abordarmos as cláusulas especiais que projetamos para esse vídeo, eu gostaria inicialmente de chamar a atenção para a eficácia da compra e venda, a eficácia padrão, que não depende do tipo de bem, se o bem é móvel, se é um bem de valor reduzido, se é um bem imóvel, um bem de valor elevado. Os efeitos da compra e venda, eles são extraídos de maneira intuitiva do próprio conceito legal do artigo 481 do Código Civil. Então, se nós considerarmos que a compra e venda é negócio que se conceitua como vínculo jurídico interpessoal através do qual um dos contratantes, que nós intitulamos vendedor, se obriga a transferir a propriedade que ele detém sobre bem imóvel ou imóvel ao outro contratante, mediante a contraprestação que aquele outro também também ajusta ao seu patrimônio, de pagar ao primeiro quantia determinada. E a partir disso, a partir da definição das cargas obrigacionais bilateralmente assumidas por comprador e vendedor, evidentemente nós teremos uma projeção dos efeitos que esse vínculo interpessoal do contrato de compra e venda determinará, acarretará. Ou seja, se o vendedor cumpre a sua carga obrigacional, se ele promove a adimplemento voluntário e integral da obrigação de transferir o bem imóvel, então ele celebrou o contrato e o contrato vai gerar efeitos. O contrato, de acordo com o artigo 482 do Código Civil, as partes lançaram no negócio seus elementos essenciais de preço e coisa. Muito bem, o contrato foi celebrado e aí, uma vez celebrado, gerará efeitos. Destes efeitos, quais que nós apontaremos como normais? O vendedor, ao exaurir, ao adimplir a sua carga obrigacional, ele promoverá a tradição do bem imóvel ou ele participará da escrituração do bem imóvel. E aí, consequentemente, nós teremos, através da entrega do bem imóvel ou do registro do título público, no primeiro caso, a aquisição do bem imóvel, no segundo caso, a aquisição do bem imóvel pelo comprador.
o efeito perseguido pelos celebrantes na compra e venda, após a celebração, os efeitos normalmente perseguidos pelos celebrantes perante a ordem jurídica é de validamente o vendedor dissipar o seu domínio sobre a coisa através da entrega do bem imóvel ou da escrituração com o consequente registro do bem imóvel. Ele eliminará o direito real que ele detém sobre o bem. E o outro efeito perseguido pelos celebrantes é que o comprador constituirá direito de propriedade sobre o bem adquirido, pelo recebimento do bem imóvel ou pelo registro da escritura do bem imóvel. Por outro vetor da compra e venda, por outro vetor obrigacional em relação ao preço, nós temos reflexamente a mesma consequência. O comprador ajustou para o seu patrimônio a dissipação da quantia em dinheiro e o vendedor receberá este montante de maneira válida. Ou seja, eles estarão, através do cumprimento das cargas obrigacionais, criando e extinguindo direitos. Estes direitos que estão sendo criados ou extintos, eles derivam de outras relações consequentes daquela primeira contratual. Se nós pensarmos no bem, vejam que os direitos reais que se constituem e extinguem em relação às pessoas do contrato para com a coisa, deriva licitamente, justamente do contrato. Portanto, essa é a eficácia habitualmente esperada para a compra e venda. Então, se nós pensarmos em aula presencial, eu costumo falar muito isso para que os alunos desmistifiquem este juridiquês. Então, se nós pensarmos na aquisição de um videogame entre dois particulares, entre um pequeno aparelho, nós saberemos que, se eles definirem preço e coisa, eles estarão assumindo cargas obrigacionais comutativas. Pois bem, se eu sou o vendedor e entrego o bem imóvel, obviamente que do ato de entrega e de recebimento, eu estarei transmitindo a propriedade, estarei em cumprimento da carga obrigacional, estarei eliminando o meu vínculo de propriedade pessoa-coisa, e com a entrega do bem, o recebimento pelo comprador, estar-se-á constituindo um vínculo jurídico entre outra pessoa e aquela coisa. Então essa eficácia é a eficácia normalmente esperada para uma compra e venda de bem imóvel e, consequentemente, o mesmo se aplica no vetor obrigacional reflexo do pagamento em dinheiro, e isso também acontece com o bem imóvel. Muito bem, acontece que, afora esta eficácia normalmente esperada para a compra e venda, com o passar do tempo, as pessoas foram criando, através de elementos artificiais de geração de efeitos, elementos alteradores da eficácia habitual, foram criando artifícios para ampliar o campo de negociação. Então, surge aqui a relevância do tema. Debatermos aqui, por força de necessidades que foram surgindo ao longo dos tempos, a criação de cláusulas que, também com o passar do tempo, foram sendo incorporadas ao tratamento legal específico da compra e venda. Então, essa é a mensagem inicial que eu gostaria de passar para o tema. O Código Civil reflete algo que a experiência do campo negocial trouxe para o legislador incorporou e foi agregando ao tratamento jurídico da compra e venda estas necessidades dos celebrantes. A primeira cláusula especial que os celebrantes podem, lá no campo da formação, entre proposta e aceitação, deliberarem e incluírem ao negócio da compra e venda, é a retrovenda. A retrovenda está estabelecida, está tratada nos artigos 505 a 508 do Código Civil. Esta retrovenda é uma autêntica cláusula de retrato. Ela impõe ao
regime da compra e venda do bem imóvel, da compra e venda imobiliária, reservada aos imóveis, ela possibilita que o vendedor, o alienante, o ex-proprietário do bem imóvel, reserve a si a prerrogativa de resgatar a coisa, de recobrá-la após algum tempo já da celebração do negócio. Trata-se, autenticamente, de uma cláusula que estabelece uma alteração da eficácia normalmente esperada, extraída da escrituração e do registro do bem imóvel. Por quê? Porque com a cláusula de retrovenda, o comprador não adquire a propriedade plena. Ele adquirirá uma propriedade resolúvel, porque ela, durante algum tempo, esta relação pessoa-coisa, ela estará sob condição resolutiva. Neste período de vigência da cláusula de retrovenda, ou cláusula de retrato, a qualquer tempo, o ex-proprietário poderá unilateralmente exercer a prerrogativa de resgatar, de recobrar a coisa para seu domínio. Qual é a exigência? A exigência é que ele restitua o preço pago, obviamente, né, com seu valor atualizado, mais as despesas habituais que o comprador, o alienatário, atual proprietário, suportou no ato da compra e venda, mais as benfeitorias necessárias, de acordo com o artigo 96, parágrafo 3º. Vejam, só essas despesas da contratação? Só as benfeitorias necessárias? Não, nós estamos aqui num campo que o contrato pode admitir outras benfeitorias. No silêncio do contrato, o preço restituível incluirá apenas as necessárias para não inviabilizar o exercício da retrovenda. E também, no campo das despesas, é óbvio que as despesas que já estão mensuradas para o exercício da retrovenda são aquelas que derivam da própria escrituração e do registro. Mas nada impede que o novo proprietário solicite em aditivo a autorização do ex-proprietário para assumir outras despesas que se incluirão no regime da retrovenda. Agora, isso é um vínculo acessório posterior à celebração que pode também derivar de negociação livre entre as partes. Não havendo tal autorização, seja para benfeitorias úteis ou voluptuárias, seja para outras despesas, o regime da retrovenda de restituição do preço faz-se incorporar o da escrituração e registro, mais o das benfeitorias necessárias. Chamam a atenção aqui que a cláusula de retrovenda ela vai alterar a eficácia que nós destacamos lá no início do vídeo. Ela irá alterar a geração de efeitos que normalmente verificamos em decorrência da escrituração e do registro do bem imóvel. Porque, ao invés do comprador, repito, adquirir a propriedade plena, ele adquirirá a propriedade resolúvel, porque ela, durante algum tempo, estará subordinada à condição resolutiva, que é futura e incerta, decorrente da própria vontade do ex-proprietário. Eu costumo também dizer para alunos e alunas, todos os anos, nas aulas presenciais, e não poderia deixar de falar aqui, que sem qualquer viés assim, abstrato, impermeável, distante, eu me preocupo em saber se a pessoa que está em graduação no direito, se ela vislumbra utilidade em um tipo de cláusula dessa natureza. Eu costumo provocar muito alunos em sala de aula perguntando, olha, por que será que o comprador de um bem imóvel aceitaria uma cláusula de retrovenda que pode determinar que ele venha a perder o domínio, que esse domínio seja subordinado durante algum tempo
à vontade unilateral do ex-proprietário. Eu penso que o alunado ele até aceita que o professor venha falar sobre uma cláusula especial dessa natureza, mas que, no fundo, ele pense, reflita qual seria mesmo a utilidade de uma cláusula dessa. Pois bem, como eu disse também no início do vídeo, a finalidade das cláusulas especiais é simples. Ela visa ampliar as possibilidades de negócio e não restringir. Então, evidentemente, no campo da formação, com proposta e aceitação, se nós considerarmos de maneira rasa que o alienante possa propor uma inserção de cláusula de retrovenda e o comprador não deseje ficar durante algum tempo com a propriedade apenas resolúvel, ele não aceitará e ou o negócio não se concluirá ou então se concluirá sem a cláusula. Agora, se o comprador aceitar a cláusula, é óbvio que nós temos uma ampliação da possibilidade de negócio. Então, dirão vocês assim, e por que ele aceitaria? Porque talvez, sem a possibilidade de resgatar o bem, o vendedor não o alienasse. E talvez o comprador tenha muito interesse em adquirir aquele bem imóvel específico. Então eu costumo dar um exemplo bastante simples, eu reconheço, mas nas minhas andanças no início da carreira da magistratura, não era raro eu chegar numa cidade pequena que tinha apenas, por exemplo, um prédio de apartamentos na cidade, 1, 2. Então vamos supor, por hipótese, que alguém que chegue na cidade e queira comprar especificamente um ótimo apartamento e só exista aquele que pode vir a ser vendido, esteja na dependência do alienante saber se vai acontecer algo na sua vida em 6 meses ou não. Se eu não aceito, se ele propõe a venda que vem totalmente ao encontro do meu interesse, com cláusula de retrovenda, e eu não aceito, significa alijar da minha possibilidade a aquisição daquele bem. Porque ele pode ajustar esse tipo de negócio com outra pessoa. E se porventura aquela questão pessoal da vida do alienante vier a ocorrer, mudança de local de trabalho, estudo no exterior ou etc., por hipótese, tá? Apenas um exemplo. Se isso realmente era um impeditivo dele celebrar a compra e venda comigo, então talvez a cláusula de retrovenda seja totalmente libertadora para a celebração do negócio. Porque eu adquiro o bem, com esta posso negociar também o tempo de vigência da cláusula, e aí, óbvio, para mais ou para menos, de acordo com o interesse justificável do alienante, e aí, se por acaso der certo aquele estudo no exterior, aquela mudança de local de trabalho do alienante, eu já terei ajustado a compra e venda de maneira totalmente ideal ao meu interesse. E aí a cláusula se esvairá e a minha propriedade, que era resolúvel, se tornará plena. Qual é o prazo de vigência da retrovenda? Será qualquer prazo que as partes ajustarem, desde que não exceda a 3 anos. Se por acaso os celebrantes quiserem ajustar prazo superior a 3 anos, eu não creio que eles conseguirão lançá-lo na escritura, porque serão aconselhados no tabelionato a não fazê-lo, mas se porventura mesmo assim lançarem prazo de retrovenda superior a 3 anos, a validade deste prazo será apenas de 3 anos contados da celebração, pois se trata de prazo decadencial, haverá caducidade dessa prerrogativa do ex-proprietário alienante de recobrar o bem após esse prazo. Agora, o prazo menor pode. Então, se eles ajustarem um prazo menor, será o prazo do contrato. Então, temos aqui algumas variáveis, não é? Tanto para as benfeitorias, quanto para as despesas, quanto para o prazo. E nós tentamos desmistificar a existência do tratamento jurídico da retrovenda, porque ao invés de assumirmos certa desconfiança
com a retrovenda porque ela parece prejudicar o comprador, na verdade, ela amplia o campo de celebração e pode justamente estimular o atendimento do interesse do comprador. Então, ela é um facilitador do negócio de compra e venda. Acho que isso é um ponto muito importante para a gente destacar porque estudamos direito civil, porque nos deparamos com institutos que parecem assim tão retóricos ou que nenhum contratante pudesse querer lançar mão deles. Sempre essas cláusulas especiais, elas visam a ampliação do campo negocial, permitir que se não houvesse tal elemento de eficácia, que as partes não pudessem celebrar o negócio. Muito bem. Então falamos sobre a retrovenda, sobre o que ela impõe ao alienante para seu exercício. Ela impõe a restituição do valor que ele recebeu, mais despesas, aquelas despesas certas, outras ajustadas, as benfeitorias necessárias sempre e eventualmente outras que as partes ajustem por escrito contratualmente. E falamos também do prazo, que este prazo será o do contrato, desde que não superior a 3 anos. No silêncio do contrato será o prazo legal. Sempre essa extinção opera-se por decadência. Então não se suspende, não se interrompe, flui do início do contrato até o seu termo final. A resistência possível por parte do alienatário em relação à ideia do ex-proprietário de retomar o bem? Será possível ele mudar de opinião? É possível ele resistir em juízo? Bem, se o proprietário atual, alienatário, vier a ser cientificado, e vamos pensar aqui numa notificação, se ele vier a ser cientificado, notificado do interesse do ex-proprietário no prazo decadencial observado de exercício da cláusula de retrovenda, a única defesa que o Código pontua como possível é voltada para o valor da restituição do preço, despesas e benfeitorias. Não sendo assim, compete ao ex-proprietário, detentor da prerrogativa de retrovenda, depositar, consignar o valor e exigir em juízo a retomada do bem. Então, não há possibilidade do atual proprietário resistir à opção de retrovenda que não pelo debate em torno do valor a ser restituído. Se ficar demonstrado nesta ação judicial que o valor depositado não corresponde ao valor integral da restituição, seja porque não está cobrindo todas as benfeitorias ou as despesas, ou mesmo o valor principal, aí então o atual proprietário continuará retendo a coisa. Detalhe, o Código faz menção que o direito do ex-proprietário alcançará terceiros. Então, se por acaso nós pensarmos assim, A vendeu com cláusula de retrovenda um imóvel para B. B, com a escritura e levou a registro, tornou-se proprietário. B vendeu a C, em venda sucessiva, ainda no prazo de vigência da cláusula de retrovenda do negócio anterior, do negócio inicial. O que significa? Significa que A poderá exercer a retrovenda em relação a C. A observação que se faz aqui, por que C, que não participou do ajuste de retrovenda, é atingido pela operação da cláusula por quem não era mais proprietário do negócio seguinte? Na eficácia do negócio seguinte, eu estou presumindo aqui que B e C, estou propondo aqui que B e C não ajustaram nenhuma cláusula especial. Bem, o Código faz menção do alcance da retrovenda a atingir terceiros. Por quê?
na primeira operação de compra e venda, houve cláusula de retrovenda que estabeleceu uma condição resolutiva sobre o efeito pessoa-coisa que nós traduzimos por propriedade. Então existe uma condição resolutiva a contaminar o direito de propriedade de B sobre a coisa. Se B vai vender novamente aquele imóvel, ele tem para transmitir a C a propriedade resolúvel. Ele estava com a propriedade resolúvel e ele só pode vender a propriedade resolúvel. Ele não pode constituir propriedade plena. Ele só vai transmitir aquilo que ele tem. Então, ele transmite a propriedade com esse fator de resolução para C. E C, então, precisa obedecer aos limites da propriedade que ele instituiu sobre a coisa. Por isso, A pode operar a retrovenda contra C. Haverá essa sequela na transmissão sucessiva. Óbvio, estamos falando do prazo decadencial que é computado a partir da celebração do primeiro negócio, A e B. Este prazo se estende para as transmissões sucessivas. Ele não se renova, ele está ali na vigência. Então, vamos imaginar um prazo de 3 anos. No primeiro ano, após 12 meses de A ter vendido para B, o prazo era de 3 anos, B vendeu para C. Significa que C ainda terá que respeitar 2 anos da vigência da retrovenda original. Uma outra questão que nos chama a atenção é o fato de o Código Civil de 2002 não fazer referência qualquer a eventual conhecimento ou desconhecimento do terceiro em relação à cláusula de retrovenda. Ora, se a cláusula de retrovenda estava inserida na escritura e foi levada a registro, obviamente ele terá conhecimento, não há que se alegar prejuízo e ser ele comprador de boa-fé. Também é importante destacar que o Código Civil de 16 estabelecia, ao tempo de sua vigência, que a retrovenda seria aplicável a terceiro, conhecesse ele ou não a existência da cláusula. É óbvio que essa previsão do Código Civil revogado retratava a visão do direito civil da época, que entendia o contrato como absoluto, como gerador de lei forte entre as partes, mas hoje é necessário compreender que nós temos um direito civil alinhado aos valores sociais da Constituição. Então nós temos um direito civil constitucional. E estes predicados do contrato, eles não são mais tão absolutos. Então, nós temos que ponderar aqui qual seria a interpretação devida para a hipótese do terceiro demonstrar que não conhecia a cláusula de retrovenda. E me parece aqui que nós somamos conceitos. Por exemplo, vamos imaginar que estamos falando aqui de alguém que celebrou a compra e venda em um instrumento e a retrovenda em um outro instrumento. Seria a hipótese. Ou então, de A para B houve negócio de compra e venda e de B para C houve compromisso de compra e venda, um compromisso particular. E C está na posse. É de se perquirir o seguinte: C não tinha conhecimento da cláusula de retrovenda. A pode, de maneira absoluta, recobrar o bem? Vejam, é importante que a retrovenda, a cláusula, se ela não constou do contrato, da escritura, do contrato lançado em escritura pública, que o detentor da prerrogativa averbe à margem da matrícula a existência da retrovenda. Do contrário, nós interpretaremos que houve uma mudança de orientação do legislador de 1916 para 2002. O código hoje ele deixou de fazer a ressalva de que a retrovenda seria aplicável conhecesse
conhecer se o terceiro tal cláusula ou não. Então, ao suprimir esse conceito, nós interpretamos que o Código de 2002 em vigor indica que sim, haverá prevalência desta propriedade adquirida pelo terceiro de boa-fé, frente à existência da cláusula de retrovenda. Então, é importante nós pontuarmos essas pequenas circunstâncias para que não pare nenhuma dúvida, caso nós possamos pensar que o terceiro sofreria sempre evicção. E quando estudamos evicção, nós ficávamos imaginando situações em que a evicção pudesse preponderar, né? A perda pudesse realmente preponderar. Uma outra questão interessante que é tratada no Código Civil diz respeito à retrovenda firmada em situação de condomínio. Então vamos imaginar que, e estamos focando aqui, que a figura do alienante é personificada em mais de uma pessoa. Então nós temos, vamos imaginar aqui, pessoas que herdaram uma propriedade. Um sítio, por exemplo, um apartamento, uma casa. Essas pessoas, estes irmãos, por exemplo, eles, ao adquirirem por herança, eles se tornaram condôminos desse bem indivisível. Depois de algum tempo, eles decidem alienar essa propriedade e estabelecem nesta compra e venda uma cláusula de retrovenda. Ao fazê-lo, nós nos perguntamos assim: qual deles, ou será que sempre todos, devem recobrar o bem? Todos devem restituir o preço? Eles devem fracionar o pagamento, idealmente, pelo número de condôminos, de ex-condôminos? Vejam, a resposta é a seguinte: se a propriedade sobre o bem ela se dividia em mais de uma pessoa e todos tinham fração ideal e venderam, vamos supor, estes herdeiros, vamos supor que eram 4 proprietários, 4 condôminos, e eles venderam ao alienatário e inseriram todos eles, celebrantes do negócio, uma cláusula de retrovenda, é claro que se eles conservarem essa unidade e se eles comunicarem o proprietário atual de que eles estão em conjunto restabelecendo, exercendo a opção de retrovenda em conjunto, de maneira ideal, no mesmo patamar da fração ideal antes existente, é lógico que o condomínio se restabelecerá. Mas nós achamos que o decorrer do tempo e essa unidade entre os ex-proprietários, ela é difícil de se alcançar, né, na prática. Idealmente é possível, mas nós achamos de difícil aplicação prática. O código, então, ele passa a favorecer o exercício da retomada do bem por qualquer deles, por alguns, todos, ou, como eu disse, apenas um. Então, se qualquer deles, no prazo de vigência da retrovenda, comunicar ao novo proprietário o seu interesse em retomar o bem, a obrigação dele é efetuar a restituição integral. Diz a lei civil que o novo proprietário pode, do verbo poder, pode comunicar os demais ex-proprietários, mas ele mesmo não teria nenhuma necessidade disso. O que a retrovenda autoriza é a retomada do bem mediante o pagamento, a restituição, melhor dizendo, do valor. Então, qualquer daqueles que o fizer em primeiro lugar, sem a necessidade de comunicar, de compartilhar entre eles, terá a retomada da propriedade. O que nós intuímos aí como um favorecimento da extinção do condomínio antes vigente. Né? Então, encontramos aí uma fórmula implícita de favorecer a extinção do condomínio. A lei não impõe qualquer exigência para que a retrovenda, e é o que queremos dizer aqui, a lei não impõe
nenhuma exigência para que a retrovenda seja exercida em conjunto. Uma outra questão que normalmente chama a atenção de quem estuda direito civil e se depara com a cláusula especial de retrovenda diz respeito ao valor frente ao imóvel. Porque o imóvel pode se valorizar e pode se desvalorizar. E aí há uma dúvida sempre presente se haveria alguma alteração do preço por conta dessa valorização ou da desvalorização. E a resposta é não, ela é negativa. A retrovenda ela conserva a obrigação do ex-proprietário de restituir o preço que havia sido firmado no negócio original, mesmo tendo ocorrido desvalorização, deterioração natural do imóvel ao longo do tempo. Não vai existir nenhuma possibilidade daquele ex-proprietário barganhar, discutir deterioração natural, desvalorização do prédio, etc. Ele conserva a mesma obrigação de restituir o preço todo. Bem, então falamos sobre a natureza jurídica da retrovenda, falamos sobre o seu prazo, falamos sobre o valor restituível, sobre a possibilidade de resistência do atual proprietário, sobre a questão do terceiro, que me parece fundamental, do terceiro de boa-fé, a prevalência do domínio ou posse do terceiro de boa-fé frente à cláusula de retrovenda, se ficar demonstrado que ele não teve ciência da existência da retrovenda no negócio original antecedente. Falamos do condomínio, né, e da deterioração. Vamos falar agora dos artigos 509 e 510, dois dispositivos do Código Civil que conceituam outras cláusulas especiais. São elas, respectivamente, a cláusula de venda a contento e de venda sujeita à prova. Venda a contento no artigo 509, cláusula de venda sujeita à prova no artigo 510. Estas cláusulas, elas eram muito utilizadas antes do comércio eletrônico, antes da internet. Elas eram muito importantes para viabilizar como práticas comerciais a venda porta em porta, a venda por catálogo de bens móveis, né? Como realmente facilitadoras da experimentação de bens novos lançados no mercado, numa época em que nós não tínhamos difusão de TV a cabo, de telefonia celular, de internet, comércio eletrônico. Então pensem nesse Brasil dos anos 70, anos 80, em que nós tínhamos poucos canais de TV só aberta, sem telefonia móvel, sem internet. Então, obviamente, que era necessário difundir mecanismos para a celebração de negócios de compra e venda. A experimentação é uma prática comercial que era muito difundida na venda de porta em porta, literalmente. Então, como ajustar a experimentação de algo para quem eu não conheço? Então, eu preciso celebrar uma compra e venda. Então, eu celebro a compra e venda, mas a pessoa não quer se ajustar ao pagamento do preço porque ela não conhece aquele produto novo. Então, o que se verificou? Se verificou que para a viabilização desse tipo de negócio, difusão de negócios, de produtos novos, bens móveis novos, era possível nós usarmos da compra e venda com um ajuste negocial, fixando-se um prazo de experimentação, de sorte que o vendedor passaria dali a algum tempo, definido em contrato, para a conclusão daquela experimentação. Então, obviamente, essa é uma reminiscência histórica, já porque estamos falando do século XX, né, do século passado, e vale a pena dizer aqui também por que essas cláusulas elas vigoram desde o código anterior, a venda a contento, para esta aqui, e isso é muito importante, inclusive para o direito do consumidor. E ainda hoje, no Brasil, país continental, essas cláusulas guardam importância. Muito bem, então, qual é a diferença entre elas?
Primeiramente, nós temos uma diferença de perfil. A venda a contento é uma cláusula que irá também condicionar o negócio de compra e venda ao agrado do comprador depois de experimentar o bem por algum tempo. Então, estará condicionado o efeito da compra e venda, aquisição da propriedade, pela experimentação deste bem pelo comprador durante algum tempo. Ao final deste tempo, deste prazo, o comprador deverá manifestar se está de acordo, se está do seu agrado, se está do seu contentamento, celebrar em definitivo, caso em que ele já estará na posse da coisa e será obrigado a efetuar o pagamento do preço. Ou dele será exigível já o pagamento do preço. Por quê? Porque tradição já houve lá atrás, quando houve a celebração do contrato e a entrega da coisa. Será possível você falar assim, olha, na venda a contento já houve então a aquisição da propriedade? Não, porque o efeito que se estabelece, que é normalmente esperado pela tradição, aqui fica suspenso, ele fica submetido, a venda a contento é uma condição suspensiva sobre a eficácia do próprio negócio de compra e venda. E aí então, embora tenha sido entregue a coisa, embora tenha sido celebrada a compra e venda, não há a aplicação do efeito de aquisição do domínio pelo comprador, porque este efeito fica suspenso pela própria cláusula especial de venda a contento. O mesmo raciocínio se aplica para a regra do artigo 510 da venda sujeita à prova. O mecanismo é o mesmo, a suspensão da eficácia é a mesma, a diferença é o perfil, porque na venda sujeita à prova, ao contrário da venda a contento, o perfil é o objetivo de manifestação de aquiescência do comprador sobre o negócio. É um perfil objetivo, ele tem que dizer ao final do prazo, ele tem que se manifestar se ele realmente irá efetuar o pagamento, porque a coisa contempla as qualidades e características que foram anunciadas, porque se ele se recusar a efetuar o pagamento, ele terá que ter uma motivação fundada nesta comprovação de que a coisa não tem as qualidades ou características anunciadas. Diferentemente da venda a contento, que tem um perfil totalmente potestativo. Porque o agrado, o contentamento é absolutamente subjetivo e o vendedor não tem como influenciar ou discutir ou debater por que a coisa não agradou o comprador. Já na venda sujeita à prova, sim, há. Se o comprador sustentar que não quer efetuar o pagamento e não quer estabelecer a eficácia plena da compra e venda, ele terá que motivar, e isso pode gerar, inclusive, debate judicial, em juízo, né? Para que, através de perícia, se avalie se realmente a coisa tem as propriedades ou não tem as propriedades que foram anunciadas. Pois bem, vejam que há uma diferença aqui na natureza da condição e também no alcance da condição. Se na retrovenda nós tínhamos, através dela, a aplicação de uma autêntica condição resolutiva sobre o efeito da aquisição do domínio pelo comprador em relação ao imóvel, porque a compra e venda era totalmente válida e eficaz, o que apenas acontecia era a inserção de uma condição resolutiva sobre o limite do domínio, a extensão do domínio estabelecido entre o comprador e o imóvel. O que nós temos aqui na venda a contento e na venda sujeita à prova não é uma condição resolutiva, a não ser que as partes imponham esse perfil. É possível? É possível que no contrato eles deem o mesmo perfil de condição resolutiva ao final do prazo de experimentação. Mas no silêncio, habitualmente, essas cláusulas, elas no silêncio do contrato, elas assumem o perfil de condição suspensiva. Mas essa condição suspensiva não se aplica sobre o aspecto do domínio exercido do comprador em relação à coisa, mas sim em relação a todo o negócio. Tanto assim é que durante o prazo de experimentação, o que vigora, o regime que vigora entre o detentor
pseudo-comprador e a coisa é o regime de comodato, que seria o de empréstimo gratuito. Inclusive para bem imóvel, é uma exceção. Então aplicaremos ali o regime de comodato de acordo com o artigo 514. Muito bem, então a lógica aqui é se durante o prazo de experimentação não existiu ainda a aplicação da conquista da propriedade pela tradição, e se por acaso ocorrer, por exemplo, perecimento da coisa ou deterioração sem culpa do possuidor, o prejuízo será todo do vendedor. Já se o perfil da condição for resolutiva, aí aplicaremos o inverso. O prejuízo será do comprador. Muito bem, então depende de como o contrato é celebrado para se atribuir perfil a esta cláusula de venda a contento ou da cláusula de venda sujeita à prova. No silêncio, será condição suspensiva se no prazo de experimentação acontecer algo sem culpa do possuidor, se acontecer algo ao bem que o deteriore, isso é totalmente risco do proprietário ainda, que é o vendedor. Onde está o ponto específico da venda a contento, da venda sujeita à prova para mim? O ponto específico está na falta de manifestação, no silêncio do comprador. Então, vamos imaginar que o contrato tinha prazo específico para que ele se manifestasse. Ou vamos imaginar, que é uma preocupação do legislador óbvia, que o contrato foi feito de maneira muito genérica e não tinha prazo. Então, houve uma experimentação por um período suficiente, que o vendedor considerou suficiente, e aí, então, nós precisamos definir se a venda a contento se operou, se a venda sujeita à prova se operou. E isso se dá com a manifestação consequente do comprador a este prazo. Se o prazo estava definido na cláusula, ótimo, ele precisa já se manifestar sob pena de ser acionado a tanto. E se não havia prazo, então compete ao vendedor notificar o comprador para assinar a este um prazo de manifestação. Pois bem, acontece que o Código Civil de 2002 ele também para neste ponto, em que ele não atribui valor jurídico ao silêncio do comprador quando fluírem os prazos. Então, o Código Civil de 2002 não repete a fórmula do Código passado. O Código revogado, o Código de 1916, dava valor jurídico a este silêncio. Se uma vez fixado o prazo ou por notificação assinado o prazo e o comprador que tinha experimentado a coisa não se manifestasse, a compra estaria totalmente perfeita e acabada. Notamos que há uma mudança de orientação do legislador no Código atual, porque não se atribui esse valor jurídico ao silêncio. Consequentemente, nós temos que pensar como que o contrato foi celebrado. E eu acho que o Código andou bem em 2002, porque no tratamento da formação do contrato, nós temos essa possibilidade dos celebrantes ajustarem que a proposta dispense aceitação expressa em determinadas circunstâncias em que cabíveis. O campo de aplicação do artigo 432, que me parece perfeitamente aplicável à venda a contento e à venda sujeita à prova. Então, se já está estabelecido no campo da formação essa possibilidade, não precisava o legislador repetir aqui, no tratamento legal específico da compra e venda. O que é necessário aqui é que os celebrantes optem pelo ajuste contratual de tal sorte que, ao final do prazo, a proposta de compra reste aceita se não for expressamente recusada. Regra do artigo 432 do Código Civil. Aplicação desta regra na venda a contento e na venda sujeita à prova, que tem total correlação. Agora, se os celebrantes não ajustaram tal tipo de proposta lá na formação do contrato, então o contrato estará desfeito, porque nós não podemos intuir, presumir a aceitação no silêncio do possuidor. Competirá apenas ao vendedor retomar o bem, recolher o bem, se houver resistência, reintegrar-se na posse,
por ação de busca e apreensão, de reintegração de posse e dar por fim a tentativa de alienação deste bem imóvel. Então, importante aqui nós percebermos os perfis da venda a contento e da venda sujeita à prova, porque o perfil da venda a contento é totalmente subjetivo e o da venda à prova é totalmente objetivo e o da venda a contento é totalmente subjetivo. Potestativo pleno. Fica totalmente ao querer do comprador. Já na venda sujeita à prova, não, porque é necessário que a recusa seja motivada. Depois disso, nós temos que pensar se houver silêncio por parte do comprador. E um terceiro detalhe é que nós não precisaremos ajustar nenhum outro contrato se o comprador, se a cláusula já previa a aceitação presumida ou se ele manifestar concordância com o agrado sobre a coisa ou as qualidades da coisa. Por quê? Porque a tradição já houve. Então aí a condição desaparece com a manifestação do comprador, a condição desaparece, a condição suspensiva, a compra e venda já está celebrada, a tradição já houve e a partir daquela data vence a carga obrigacional do comprador, que é a de efetuar o pagamento e pode ser então cobrado por isso. Bem, então falamos da retrovenda e falamos da venda a contento e da venda sujeita à prova. Agora vamos falar da preempção, cláusula de preempção. A preempção é uma cláusula que dita, por vontade das partes, uma preferência contratual, uma preferência contratualmente ajustada entre alienante e alienatário para eventual negócio de compra e venda que aquele alienatário venha a fazer em relação àquele bem no futuro. Então, durante algum tempo, o ex-proprietário conservará direito pessoal de preferência, a ser exercido em relação à pessoa do outro contratante, caso aquele outro contratante venha a celebrar sucessivamente nova alienação ou dação em pagamento. Por que estamos falando isso? Porque esta preempção ela não gera nenhum efeito sobre a coisa. Ela não traduz nenhuma prerrogativa ao preferente de retomar a coisa. O direito do preferente, detentor da cláusula da prerrogativa da preempção, é de exercer seu direito em relação à pessoa do outro contratante, caso aquele outro contratante não venha a cumprir esta carga derivada da cláusula de preempção. Ou seja, caso este outro contratante, que agora é o proprietário, venha a celebrar em alienação sucessiva ou dação em pagamento a transmissão deste bem, ignorando a existência da preferência anterior. Se ele ignorar a preferência anterior, se ele tiver sido avisado pelo detentor da preferência e mesmo assim ignorar, ou se o detentor da preferência, o ex-proprietário, não conhecer, não souber que o novo proprietário está alienando novamente o bem, móvel ou imóvel, tanto faz. Na preempção, ao contrário da retrovenda, se aplica a preempção tanto para móveis quanto para imóveis. Então, se ele estiver alienando e o ex-proprietário não souber, ainda no prazo de vigência da cláusula de preempção, haverá entre aqueles celebrantes do negócio original a possibilidade daquele que teve a preferência ignorada exigir e cobrar perdas e danos. Então, estou falando isso porque orbita em torno da compra e venda algumas preferências que são determinadas pela legislação. E essas preferências que são determinadas pela legislação, como no condomínio ou na locação, essas preferências legais, elas têm outro impacto. Elas se aplicam de maneira diferente, são regradas na lei de maneira diferente.
A preempção é uma preferência contratual que gera direito interpessoal. Ela não determina nenhum tipo de retomada da coisa por conta do detentor da prerrogativa de preferência. Vamos supor então que A e B celebraram uma compra e venda de um bem móvel ou imóvel com cláusula de preempção. E o atual proprietário agora deseja vender o bem. E ele tem, numa negociação preliminar, um preço que está sendo ali oferecido e está aparentemente sendo aceito por outra pessoa. Qual é a obrigação do atual proprietário? Comunicar o preferente. Qual é a obrigação do preferente para exercer a sua cláusula, para exercer a sua preferência, melhor dizendo? Ele precisa efetuar o pagamento que o outro interessado está propondo a fazer. Então ele deve pagar tanto por tanto. Regra do artigo 515 do Código Civil. Então esta é a regra básica da apreensão. Se ela, repito, for ignorada, for desprezada pelo atual proprietário e se houver até atuação de má-fé do terceiro, então eles estarão sujeitos a indenizar o preferente em perdas e danos. Vamos pensar categoricamente nesta hipótese da preempção numa situação de condomínio. Tal como ocorreu na retrovenda, a lei vai novamente desobrigar que os preferentes que eram condôminos, vamos supor que eram 3, ou que eram 4, ou que eram 2, a lei vai desobrigar que esta preferência seja exercida em conjunto. Ela não proíbe, se for exercida em conjunto, se restabelecerá o condomínio e tudo voltará ao que era antes. Agora, a lei não obriga. Então, se havia mais de um proprietário sobre um bem indivisível, eles eram condôminos e efetuaram a venda com cláusula de preferência, qualquer deles poderá se adiantar no exercício da preferência, desde que o faça pelo bem todo. Né? Uma questão que o legislador teve que fazer a diferenciação, que nós não temos essa dificuldade na retrovenda porque ela só se aplica para imóveis, diz respeito à questão dos prazos. E por quê? Porque na preempção ela guarda aplicação para bens móveis ou imóveis e, obviamente, a circulação do bem móvel ela é bem mais fluida do que a do bem imóvel no meio social. Então, os prazos determinados pelo legislador guardam essa distinção de imóveis para imóveis e nós temos prazos de duas naturezas. Nós temos o prazo de vigência e nós temos o prazo de exercício. O prazo de vigência da cláusula será o do contrato. Agora, este prazo do contrato não pode ser superior ao limite da lei, que é de 180 dias para bens móveis, o máximo, e de 2 anos para imóveis. E, uma vez que a preferência seja anunciada ao preferente, seja respeitada ao preferente, porque o atual proprietário tem proposta de negociação de outra pessoa e mostra o preço que está sendo apresentado por um terceiro interessado e está no prazo da vigência da preempção, aí então todo o ônus de exercer a sua posição de preferente passa a ser daquele ex-proprietário. No caso de imóveis, ele terá prazo de 3 dias, no caso de imóveis, 60 dias. E aí, com isso, uma vez transcorrido este prazo e sem o exercício da preferência, nós teremos a superação da cláusula e, por conseguinte, o atual proprietário estará liberado para vender a outrem, sem qualquer risco de arcar com perdas e danos. Bem, creio que estes eram os principais aspectos das cláusulas de retrovenda, venda a contento, venda sujeita à prova e preempção. O objetivo do vídeo era apresentar estas 4 cláusulas especiais. E repito que no vídeo da próxima semana nós falaremos um pouquinho mais sobre cláusulas especiais
abordando a venda com reserva de domínio e a venda sobre documentos. E depois abordaremos as preferências legais que nós mencionamos aqui na locação e no condomínio e a venda ad mensuram e a venda ad corpus. E com isso concluiremos o estudo da compra e venda. Eu espero, sinceramente, que todos estejam bem, amigos e familiares, e que estejam aproveitando este período de isolamento tão duro para todos nós, para aprimorarmos o nosso estudo, para aprimorarmos as nossas relações familiares com aqueles que convivem conosco no dia a dia. Obrigado e até o próximo vídeo.